Só falta assinar. São Paulo encaminha a primeira contratação da era Crespo. Vamos falar sobre isso? Vamos falar muito sobre o jogo de amanhã, informações sobre desfalques importantes. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Amanhã tem São Paulo em campo. Não sei se é bom ou se é ruim, mas amanhã tem São Paulo. Amanhã, né, a gente tá de volta aí, né, com um calendário maluco do futebol brasileiro, né, cara? Amanhã já começa aquela loucura de jogar 2, 3 dias, aquela maluquice, aquela doideira que a gente já tá acostumado aí. Hoje, sexta-feira, tem o último treino do São Paulo antes pro jogo de amanhã, né? O São Paulo treina pela manhã e à tarde o time viaja pro Rio, né, onde a gente vai enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã, tá? E hoje, o último treino é dia do Crespo e fazer os últimos ajustes para o jogo de amanhã. Não só ajustes, né? Mas hoje também, como é o último treino, ele vai tomar uma decisão ainda que ele não tomou até agora, que é quem vai substituir o Luciano no ataque do São Paulo amanhã. Como assim, galera, substituir o Luciano? Ele tá suspenso, né? Nem eu lembrava que ele tava suspenso, até porque tem tempão que não tem jogo, né? Mais de um mês aí que tava sem jogos, né? Informação do GE. O técnico Hernan Crespo tem uma dúvida no ataque do São Paulo para enfrentar o Flamengo neste sábado. Sem o Luciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Zubeldia já foi embora, meu filho. É Crespo, né, cara? É que a gente fala, o Crespo acabou de chegar, né? O Zubeldia tá há mais de um ano no São Paulo, então às vezes a gente lembra do Zubeldia ainda. O Crespo está entre o Oscar e o Dineno, tá? Para a vaga aí, ao lado do André Silva, tá? O que acontece? Como a gente já sabe, né? Acho que não é nenhuma novidade para ninguém. O Crespo, né, cara? A ideia dele é jogar com 3 zagueiros. São Paulo treina no dia a dia com 3 zagueiros. O jogo treino contra o Sub-20 do São Paulo foi com 3 zagueiros. Então, é 3 zagueiros e uma dupla de ataque na frente. No treino, no dia a dia e também no jogo treino contra o Sub-20, a dupla de ataque foi André Silva como centroavante e o Luciano como segundo atacante, que é a posição dele, que a gente tanto pede, ele tem que jogar perto do atacante, né? Ele não é um centroavante, né, cara? Ele tem sempre que jogar como segundo atacante ali atrás do centroavante, é a posição ideal dele, porque ele finaliza muito bem, cara, e sempre ele tem que estar, quando o São Paulo tiver acabado, ele sempre tem que estar mais perto da área possível, porque ele é, pra mim, tranquilo, o melhor finalizador do São Paulo. Entendeu? Então, o time do São Paulo, né, cara, pelo menos o time ideal que a gente imagina que seja aí, é André Silva e Luciano, tá? E agora o Crespo está entre Oscar e Juan de Neno para essa vaga aí do Luciano, tá? O Crespo está usando os treinos no CT para decidir qual será o time titular do São Paulo em sua reestreia pelo clube. A única dúvida por enquanto é no ataque. O treinador já decidiu que vai a campo com 3 zagueiros, 2 alas, 3 jogadores no meio campo, mas ainda resta decidir quem fará a companhia para André Silva, tá? Então o esquema é esse, é 3 zagueiros, mas a única coisinha que falta mesmo é quem vai jogar com o Luciano, né? Isso aí ele vai definir hoje no treino aí de sexta-feira, tá bom? Aí vai me perguntar, pô, Gabriel, como assim Dineno Oscar? O Dineno é um centroavante e o Oscar é o meia, exatamente, ó. A decisão que o Crespo tomará mudará a forma do São Paulo jogar. Se o Oscar for escolhido, ele vai precisar jogar numa posição, né, numa função mais à frente do que ele está acostumado, que é na criação de jogadas. O meio-campista faria um papel de atacante, né, cara? Um segundo atacante ali, bem mais perto da área, né? Com o André Silva de centroavante, tá? Então, pode ser, então, 3 caras no meio, Oscar como segundo atacante e André Silva centralizado, tá? Então, o Oscar pode, talvez, uma das possibilidades, começar o jogo como um segundo atacante aí. Agora, a outra opção é o seguinte. A outra opção é com o Juan de Neno entre os titulares, como centroavante e o André Silva como um segundo atacante. Assim, o Oscar iria para o banco, tá? Então, é Oscar ou de Neno, tá? Então, duas opções, só que muda muita coisa. O Oscar como segundo atacante, né? Se for o Dineno, é Dineno centralizado, André Silva como segundo atacante e o Oscar vai para o banco, tá? Então, essas aí as duas dúvidas que o Crespo tem ainda, que ele vai decidir hoje, antes de enfrentar o Flamengo mesmo. O que vocês fariam, cara? Cara, posso falar um negócio pra vocês? Eu acho que o Oscar tem que jogar, tá? A gente tem alguns jogadores voltando de lesão, né? O Ferreirinha... Gabriel, cadê o Lucas? O Ferreirinha e o Lucas recuperados de lesão, treinar durante a semana, mas eles vão começar no banco, né? Até porque a gente tem 4 jogadores voltando de lesão. Oscar, Lucas, Ferreirinha e Marcos Antônio. O Marcos Antônio vai jogar, o Oscar provavelmente, né?
e o Ferreirinha e o Lucas ficam no banco, tá? Eles estão no banco aí com opções. Eu acho que o Oscar tem que jogar, tá? Eu acho que ele é o Oscar. O Lucas já vai ficar no banco, né? Deve entrar no segundo tempo, mas eu acho que o Oscar tem que jogar. O Oscar e o Marcos Antônio já estão treinando com o grupo, sem nenhum tipo de limitação, sem restrição, desde que o time voltou de férias, tá? Então os caras estavam de férias, voltaram, né, irmão? E desde os primeiros treinos aí com o Crespo, ele já tá treinando, tá? Então ele tá recuperado já há muito mais tempo do que o Lucas e o Ferreirinha. Então acho que o Oscar tem que começar aí, né? Enfim, bora ver o que o Crespo vai aprontar, né? Mas deve ter mais informação aí ao longo do dia em relação a isso aí, tá? Lembrando que se o Dinheiro jogar, o Oscar vai pro banco. Pelo menos é o que o GE colocou aqui, tá bom? Aí o que acontece? Hoje tem o último treino ainda, né? Já falei sobre o desfalque do Luciano, que vai desfalcar o São Paulo pelo terceiro cartão amarelo. Tem a questão do Lucas Ferreira, que vinha sendo titular, né? Com o Zubeldia, tinha muito desfalque, né? E o Lucas Ferreira vinha sendo aí um dos titulares do São Paulo. Informação do Heller Traschini. Ainda com dores no quadril, Lucas Ferreira pode ser desfalque para a reestreia do São Paulo contra o Flamengo. Resta apenas um treino, né, antes aí da viagem para o Rio de Janeiro. A decisão vai depender da evolução do jovem no treino desta sexta-feira, tá? Então, se ele tiver evolução aí, pode ser que ele vá pelo menos para o banco de reservas amanhã. Aí, assim, o Lucas Ferreira tá a semana inteira, tá, irmão? A semana inteira sem treinar por causa de dores no quadril. Tá fazendo alguns trabalhos com fisioterapia, alguns trabalhos específicos aí, né, para se recuperar. Ele não treinou a semana inteira, tá? Então, dá a entender que ele não vai pro jogo amanhã, né? Não acho que, nossa, hoje ele vai aparecer 100% zerado bala e vai pro jogo amanhã. Pode ser que isso aconteça, pode, até porque ele é jovem, né? Mas acho que ele vai ser desfalque do São Paulo. O cara não treinou a semana inteira, daí só falta mais um treino. Então acho que ele vai acabar desfalcando o São Paulo no jogo aí de amanhã mesmo, né? Enfim, uma pena porque o jogador gosta bastante, né? E ter ele, pelo menos ali como arma no banco, cara, jogador jovem, forte fisicamente, muita velocidade, é um jogador muito interessante para colocar fogo ali, né, irmão, no segundo tempo, né? Imagina que ele entrasse no segundo tempo. Aí, mas vamos aguardar o treino aí de mais tarde, certo? Bora falar aí sobre o Gonzalo Tapia. Tá aí a informação do André Hernan. Só falta assinar. O River Plate topou, o jogador e o São Paulo já estão alinhados. Agora a questão é burocrática, questão de documentação, né, de contrato e tudo mais. O São Paulo e o jogador Gonzalo Tapia alinham um contrato até o fim de 2026, tá? Então é um empréstimo, tá? Até o fim de 26, né? Um ano e pouquinho, um ano e meio de contrato de empréstimo aí, né? Com o Gonzalo Tapia, né? Tem que ser mais informações sobre os detalhes ainda, né? De quanto que o São Paulo vai pagar, né? Opção de compra ou se é obrigação de compra, entendeu? Mas tá aí, né? O contrato ele vai ser até o fim de 2026, só falta assinar. Agora a questão é burocrática, coisa de documentação aí, mas ele vai ser jogador do São Paulo, então ele vai ser o primeiro reforço da era Crespo, né? Que desde que o Crespo chegou, né? O São Paulo quer um lateral, um zagueiro e um atacante de lado, não, um atacante polivalente, né, que pode jogar em várias funções aí. O atacante vai ser o Gonzalo Tapia, né? Então o primeiro reforço da era Crespo aí. Aí o que acontece? Só falta assinar, né? Falta questão burocrática aí, tá muito encaminhada a contratação do Gonzalo Tapia. O Gonzalo Tapia, né, esse que está com a Universidade Católica, aí ele foi pro River Plate, esse 2025 jogou muito pouco no River Plate, entendeu? Tá bem desvalorizado, né, lá no time do River Plate. E, assim, a maioria das pessoas não conhecem o Gonzalo Tapia, né? Até porque ele não conseguiu jogar bem no River, então, mesmo que o River seja um clube grande da América do Sul, ele não conseguiu jogar bem lá, né? Então dá para ter um parâmetro aí sobre o jogador. O Globoesporte.com aqui, ó, fez uma matéria, né? Aqui explicando, né, cara, para a gente conhecer mais sobre o jogador. Vamos lá, ó. Timidez e velocidade. No início da carreira, o Gonzalo Tapia acostumava atuar como um ponta-direita e ficou conhecido mais pela sua força e velocidade do que por habilidade e técnica, tá? Então, um jogador conhecido por ter muita velocidade, muito vigor físico, muito forte, né? É aquele tipo de jogador, irmão, que os técnicos hoje em dia adoram. O cara que é rápido, forte fisicamente e faz tudo que o técnico manda em campo. Manda marcar lateral, marca, irmão, faz aquela função sem a bola. Irmão, é aquele tipo de jogador que todo técnico gosta hoje em dia. Que é aquele cara polivalente, forte, físico, com muita velocidade. O futebol hoje é assim, rapaziada, não tem o que fazer, né, cara? O futebol mudou muito e hoje é dessa forma aí, tá bom? Ou seja, ele é um jogador de muito arranque que busca a linha de fundo para encontrar cruzamentos ou passes para trás em direção aos companheiros, tá? Essas aí são as características de jogo dele, tá bom?
Entretanto, desde o ano passado, quando ele era treinado, aí, na verdade, pelo Thiago Nunes, aquele mesmo, né, que a gente conhece aqui no Brasil, né, o Thiago Nunes treinou ele aí, né, foi técnico dele na Universidade Católica. O jogador passou a atuar mais como segundo atacante, tendo liberdade de movimentação junto com o centroavante de referência. Em um novo posicionamento, foram 12 gols e 5 assistências em 39 jogos. Tá? Então, no ano passado, na Universidade Católica com o Thiago Nunes, ele botou, né, o Tapia aí, mais como segundo atacante, próximo ali do centroavante, que é o que o Luciano faz, por exemplo. Né? A gente sempre fala, o Luciano é mais próximo do centroavante, tem que estar como segundo atacante ali. O Tapia jogou muito nessa função, dessa forma aí, com o Thiago Nunes, lá na Universidade Católica. Tá? Apesar que é um jogador também de velocidade, que pode jogar pelos lados do campo aí, e tudo mais, tá bom? No River Plate, a falta de confiança impactou diretamente no seu desempenho. Tapia é um jogador de perfil mais tímido, que pouco gosta de falar com a imprensa e pode ter sentido o peso de defender uma equipe tão tradicional, tá? Então o jogador marketing na dele, entendeu? Fica na dele ali na moral, não gosta muito de falar com a imprensa, quando fala, irmão, é poucas palavras, entendeu? O cara mais tímido aí, e isso aqui é um ponto importante. Pode ter sentido, né, que a camisa do River pesou para ele, né? Então esse é um ponto importante, mas porque se a camisa do River pesou para ele, a do São Paulo vai pesar também, né? Tem esse ponto aí que é importante, tá? Portanto, as principais características do jogo de Tapia são a velocidade, força e movimentação. E os pontos que necessitam maior evolução são a sua finalização e a parte mental, tá? Então, os dois lados da moeda, tá? Ele aí, jogador rápido, tá? Tem muita velocidade, força, movimentação e precisa melhorar a parte mental e a finalização, né? Duas características que ele precisa melhorar, que ele precisa evoluir, né, cara? Enfim, eu só fiquei com esse negócio aqui na cabeça agora, né? De que ele, né, pode ser que tenha sentido o peso aí da camisa do River Plate, porque se for isso, irmão, no São Paulo ele vai sentir também, né? Verdade aí essa, mas enfim, vamos aguardar ele chegar, né? O cara chegar, vamos esperar aí ele ter uma sequência de jogos para depois sim a gente tomar qualquer tipo de pô, o cara é isso, o cara é aquilo, porque se teve uma coisa que eu aprendi, irmão, pô, eu acompanho o São Paulo, porra, desde quando era pivetinho, que eu era moleque, gosto de acompanhar os outros times, futebol no geral gosto de assistir, e se tem uma coisa que eu aprendi, irmão, é não ficar cornetando contratação antes do cara chegar e jogar, porque se o cara chega e joga, mas a gente larga o cerol, critica, não tem essa. Agora, a gente já viu várias e várias vezes jogadores, que esse cara não serve, o cara tá mal naquele time, que se não serve pra aquele time, não serve pra gente. Aí o cara chega, veste a camisa e joga bem. O Enzo Dias é um exemplo muito claro, entendeu? A gente lembra também do Alan Franco quando chegou no São Paulo, irmão, fez jogos terríveis, todo mundo odiava o Alan Franco, porque o começo dele no São Paulo foi muito ruim. O cara se adaptou, até porque ele estava na MLS, antes de vir para São Paulo, né? Tava jogando no Atlanta United, né? O time da Major League Soccer. Pô, outro mundo, outra parada em relação ao futebol daqui. Aí o cara demorou, jogou mal, foi muito criticado, falhou em jogo decisivo contra o Corinthians, que teve um jogo que o Corinthians quebrou o tabu no Morumbi, que ele falha diretamente de um dos gols. E a torcida, irmão, detestava o Alan Franco. O cara se adaptou, foi passando o tempo, foi ganhando confiança, irmão. E hoje todo mundo gosta do cara. Né? E olha que ele teve um começo terrível. Né? Por isso que eu falo também sobre o Ender. Com o Ender é isso, calma, velho. O cara tava no Porto, tava sem jogar. Tem que ter paciência. Entendeu? Tem que ter paciência. Tem jogador que demora, tem jogador que chega, irmão, bota a camisa, veste e joga pra cacete. Tem jogador que demora mais. É isso que eu falo sobre o Ender também. Né? E o Tapia, irmão, vamos esperar o cara chegar, ter uma sequência, dar um tempo aí pra ele. Não. Se for mal, a gente critica. Se for bem, a gente vai elogiar. Né? Se é uma coisa que eu aprendi no futebol, é isso. Né? Futebol tem muita loucura, irmão. O Caio Paulista era detestado do Fluminense, cara. Quando ele veio pro São Paulo, a galera fazia meme nas redes sociais com ele. Né? Fazia meme nas redes sociais com ele. Né? Porra, ele vai tentar driblar. Teve um vídeo famoso dele, né, cara? Quando o São Paulo trouxe ele, só dava esse vídeo nas redes sociais. Inclusive, era um vídeo contra o São Paulo, irmão, que ele recebe na linha de fundo. Ele vai tentar dar uma pedalada, irmão, tropeça na bola, irmão, se embaralha todinho lá e a bola vai pra lateral. Né? E apesar da forma que ele saiu, ele jogou muito bem no São Paulo. Muito mais do que a gente imaginava. Então, o futebol tem isso, cara. O futebol tem isso. O cara tava no time, chega em outro lugar, com outro contexto, outro time, outro técnico e consegue jogar bem. Futebol tem essa. Então, vamos aguardar o cara chegar. E se jogar bem, a gente elogia. Se jogar mal, a gente larga o cerol. Não tem essa. Daqui não tem passão de pano, mas vamos aguardar aí o cara
chegar e jogar, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto aí, rapaziada, olha só. O zagueiro Bremer, atualmente aí jogador da Juventus da Itália, aproveitou as suas férias no Brasil, tá? Aí, né, ele foi aí, cara, fazer alguns trabalhos, né? Aí, né, cuida da preparação física, né? Já que os jogadores estão de férias, mas os jogadores têm que ficar aí também cuidando da sua parte física, né? Pô, tá de férias, irmão, largou tudo. Não é assim, né? Ele tá de férias, tá no Brasil, e ele aí realizou aí sessões de condicionamento físico aí no CT de Cotia, tá? No CT aí da base do São Paulo, tá se preparando aí, né, cara, para poder voltar em breve aí, né, cara, na sua temporada aí na Juventus. O Bremer, para quem não sabe, o Bremer, ele atuou aí pelo time sub-20 do São Paulo em 2015 e 2016. Ele mantém laços com o tricolor paulista e aproveita a estrutura de alto nível para seguir em forma, né? A sua passagem pelo CT de Cotia demonstra o compromisso do jogador com a excelência física, mesmo fora da temporada europeia. Tá a matéria aqui do blog do São Paulo, tá bom? O blog do São Paulo que fez essa matéria aqui. O retorno de ex-jogadores, né, aí ao CT de Cotia para trabalhos físicos é uma prática comum entre atletas que valorizam a estrutura e o suporte oferecido pelo São Paulo. A gente já viu já que teve agora o Bremer, a gente teve aí o zagueiro do Brighton, né, vou lembrar agora o zagueiro do Brighton que recentemente trabalhou, só que o zagueiro do Brighton ele trabalhou, né, fez trabalhos aí na Barra Funda. Aí a gente teve o Petros recentemente, o Wellington, cara, a gente tá vendo cada vez mais jogadores aí de outros times se recuperar de lesão, tá de férias, vim usar a estrutura do São Paulo, como acontecia há 15, 20 anos atrás aí, e o Bremer, zagueiro da Juventus, já jogou na seleção, né, tá aí, né, trabalhando em Cotia. Se quiser voltar um dia em Bremer, vai ser muito bem recebido, ele é muito bom, o zagueiro da Juventus aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto, e saudações tricolores.